Por gentileza, abra sua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Eu vou estar lendo a partir do versículo 17. Eu peço que vocês acompanhem com bastante atenção. Diz assim: apesar de tudo, não vos elogiarei quanto à instrução que passo a vos dar agora, porquanto as vossas reuniões produzem mal e não bem. Em primeiro lugar, porque ouço dizer que há divisões entre vocês, quando vocês vos reunis como igreja, e até certo ponto acredito que isso esteja ocorrendo. Todavia se faz necessário que haja divergências entre vós, para que os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Pois quando vos reunis como igreja, não é para comer a ceia do Senhor. Porque quando comeis, cada um toma a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. E dessa maneira, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que não tendes casa onde podeis comer e beber? Ou de fato desprezais a igreja de Deus, humilhando os que nada possuem? Que vos direi, acaso eu vos elogiarei por isso? Certamente que não vos elogio por essas atitudes. Pois eu recebi do Senhor, que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes do pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor, até que ele venha. Por esse motivo, quer quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor, indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examina-se, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter a consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por essa razão, há entre vós muitos fracos e muitos doentes, e vários que já dormem. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos, a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Portanto, meus caros irmãos, quando vos reunirdes para comer a ceia, aguardai uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, para que, quando vos reunirdes, não seja para a vossa própria condenação. Quanto às demais orientações, pessoalmente eu irei de instruí-los, assim que puder visitá-los. Amém? Glória a Deus. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo começando a sua instrução à igreja de Corinto. E esse é o texto por mais conhecido, principalmente no que se refere a partir do versículo 23. Porque toda a reunião de Santa Ceia nós fazemos menção desse texto. Só que a nível de introdução, eu começo pelo versículo 17, para que nós podemos entender melhor o conceito que Paulo está querendo ensinar à igreja de Corinto. Portanto, nós fazemos menção desse texto como sendo um ritual sagrado daquilo que nós entendemos como a ceia do Senhor, como sendo um memorial eterno daquilo que Cristo Jesus fez na sua morte e ressurreição. Só que imagine você que a ceia, que deveria ser um lugar de unir as pessoas, na realidade estava se tornando aí um palco de humilhações constantes. Paulo inicia esse trecho de forma dura e de forma até mesmo surpreendente, diferentemente de outras epístolas do apóstolo que começam dizendo assim: olha, amados. Nesse texto, Paulo começa de uma forma diferente. Paulo não inicia com uma expressão amável, mas Paulo olha para a atitude da igreja e diz: olha, sobre aquilo que vou dizer agora, não tenho acerca de vocês nenhum elogio.
Agora vamos imaginar que você está no ano de 55 depois de Cristo. Amém? Você consegue imaginar comigo? Você está numa noite abafada na cidade portuária de Corinto. Você talvez é um cristão recém-convertido, acabou de ter um encontro com Cristo. Mas a sua realidade não é das melhores, a sua realidade é dura. Você é um escravo doméstico, um trabalhador braçal que trabalhava nas docas talvez. E aí você passou um dia sob um sol restaurante, carregando fardos, trabalhando exaustivamente. Só que você ouviu dizer que hoje é dia de Santa Ceia. Aí você corre e vai para a casa de Gaio. E lá na casa de Gaio, um dos membros ricos da igreja, estava acontecendo o que nós vamos conhecer hoje como a ceia do Senhor. Ao chegar lá, você escuta pessoas conversando, risadas, barulho de taças, brindando. E quando você entra pelo pátio externo, que era conhecido como átrio naquele momento, o que você vê te deixa assustadamente perplexo. Você encontra pessoas comendo e bebendo. Mas quando você olha para aquela quantidade de pessoas ali, você percebe que os mais ricos estão reunidos, bebendo e comendo. Só que os irmãos mais ricos, eles não precisavam trabalhar até mais tarde. Eles estavam lá há horas. E quando você chega, praticamente não tem mais nada para comer e muito menos para beber. Os irmãos de posse já estão com o seu estômago cheio, fartos e embriagados. E aí você olha para aquela parte interna da casa, que é conhecida como triclínio, que é um lugar onde as pessoas abastadas se reuniam, e você vê que a sala de jantar nobre só tem restos ou quase nada de comida, para que você participe daquilo que nós dizemos que é a ceia do Senhor. Agora imagine você que é nesse contexto que Paulo está escrevendo a igreja de Corinto. Lá dentro a mesa estava farta, mas eles já comeram do bom e do melhor. E para aqueles que estão chegando atrasados, não tem mais nada. E pasmem vocês que essa diferenciação entre átrio e o triclínio só entrava nessa parte quem tinha dinheiro. Os que eram de condição inferiores ficavam na parte do lado. Eles não acessavam essa parte. Agora, quando Paulo diz assim, olha, nisto porém que eu vou escrever a vocês, que eu não vos louvo, é uma honestidade brutal. É como se Paulo chegasse dando um soco no estômago, dizendo para mim e para você, olha, a realidade daquilo que deveria ser a ceia do Senhor é motivo de vergonha para mim. Corinto era uma metrópole marcada por profunda desigualdade social. Então, a igreja se reunia em casas de membros ricos. Isso está relatado, se você quiser ver depois, carta aos Romanos, capítulo 16, versículo 23. Essas casas romanas tinham essas duas áreas que eu acabei de mencionar. O triclínio, que era uma sala nobre, um espaço limitado, que comportava cerca de 9 a 12 pessoas. E esse lugar era reservado apenas para as pessoas consideradas de honra. E havia também o átrio, um pátio aberto onde ficavam os trabalhadores, os servos e os escravos. Os cristãos ricos chegavam cedo e se debruçavam à mesa. E os que ficavam para depois não tinham nada para competir. Portanto, o que deveria ser a mesa da partilha, a mesa da comunhão, a mesa da ceia do Senhor, havia se tornado em uma mesa de exclusão. Amém? Vocês estão comigo ainda? Amém. Portanto, aqui vem o choque paulino. Paulo está dizendo assim, olha, vocês não estão se ajuntando para extrair o que é melhor de vocês. Vocês não estão se ajuntando para celebrar o que Cristo fez por vocês. Mas quando vocês se reúnem, é motivo de vergonha para mim. Porque eu não vejo na reunião de vocês aquilo que é o sentido de comunidade, de comunhão e de unidade. A igreja era o único lugar em Corinto, complementando aquilo que nós ministramos na quinta-feira. A igreja, naquele momento, era o único lugar em Corinto onde um escravo e um senhor se chamavam de irmão. Era o único lugar onde rico e pobre poderiam comer na mesma mesa. Era o mesmo lugar onde um judeu e um gentio se reuniam para adorar ao mesmo Senhor. O mundo romano naquele período era estruturado por honra, status e poder.
Mas a estrutura da igreja de Cristo Jesus, segundo o que Paulo nos ensina, não é uma estrutura de honra, de virtude e de poder, mas é uma estrutura de graça. Quando a igreja reproduz a lógica social da exclusão, ela deixa de ser o sinal visível do reino de Deus na terra. Portanto, a nível de contexto, é isso que Paulo está relatando quando ele diz que não tem motivo para elogiar ou para se orgulhar da igreja. A ceia não é apenas uma memória da cruz. A reunião de Santa Ceia não é apenas a memória do que Cristo fez na cruz, na sua morte e ressurreição. A ceia é também uma demonstração prática de que a cruz de Cristo derrubou todos os muros de divisões entre nós. Efésios capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo diz que o muro da inimizade foi derrubado. Se a mesa de Cristo, quando nos reunimos, ainda existem castas invisíveis, se existem momentos de divisão, então alguma coisa está errada no entendimento do que significa a cruz de Cristo. Amém? E aí, depois de narrar a situação da igreja, Paulo começa a narrar o que seria a ceia do Senhor. Ele fala: olha, isso que eu vos ensinei acerca da Santa Ceia, eu recebi do Senhor. E ele narra o que Jesus fez na última Santa Ceia. Tomou o cálice, tomou o pão, partiu e disse: esse é o meu corpo, esse é o meu cálice, gerado por vós. O texto que você já conhece. E ele vai prosseguindo dizendo assim: olha, todas as vezes que comerdes o pão e bebedes do cálice, tem um único objetivo e um único propósito: anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Quando Cristo vai vir, eu não sei, mas a minha conduta na ceia do Senhor é proclamar aquilo que Cristo fez na sua morte e ressurreição até o dia em que Ele decidir voltar. Portanto, prosseguindo, Paulo vai dizer assim: olha, por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice de forma indigna será culpado de pecar contra o corpo do Senhor. E esse texto é importante porque aqui nós temos algumas interpretações teológicas que fogem do contexto. Esse texto ele é usado por muitos séculos para gerar um medo individual, como se o que Paulo estivesse dizendo para mim e para você é: olha, toda vez que você se aproximar da ceia do Senhor, olha para a tua vida, faça uma análise, o raio-x da semana, e veja se tem pecado aí. Tem pecado? Então não participe. Não tem pecado? Participe. Mas não é isso que o texto está dizendo. Quando Paulo está dizendo assim: olha, por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice indignamente, a palavra usada aqui, a palavra indignamente, ela vem do grego anaxios, que não descreve quem uma pessoa é, mas descreve a conduta de uma pessoa no sentido do contexto que Paulo está narrando para a gente aqui. Então Paulo não está falando de um pecado individual, Paulo está falando de um egoísmo coletivo. A palavra indignamente não descreve quem essa pessoa é, mas é como ela participa. Então o que Paulo está dizendo? Quem for indigno não participe. Ele diz: quem participa de maneira indigna. Ele não está dizendo assim: olha, se você viu o pecado em você, não tome a ceia. Porque você vai ver em outro contexto, se você ler toda a carta de Romanos, você vai ver a conclusão de Paulo: nem eu e nem você somos dignos de tocar o pão ou de beber o cálice. Só nos tornamos participantes porque Cristo Jesus pagou o preço pelo meu e pelo seu pecado. Enquanto seres humanos nessa existência limitada e terrena, a nossa vida ainda vai contemplar momentos de erros e de pecados. Todavia, o que nos torna justos diante de Deus não é aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas todas as vezes que Deus olha para a nossa vida, Ele não vê a minha e a sua atitude, Ele vê a marca do sangue do Cordeiro sobre nós. Amém? Porque aqui Paulo está chamando a atenção para um outro conhecimento, porque é possível nós termos uma falsa santidade.
É possível você ter uma moral privada em ordem. É possível você conhecer amplamente a doutrina, as escrituras, a palavra, a ponto de trazer de cor versículos bíblicos. É possível você ter uma linguagem espiritual sadia, todavia, ainda assim, se reunir para cear e profanar a ceia do Senhor. Todas as vezes que, ao se reunir para cear, você violar o Senhor. Então, o problema não é um pecado oculto. O que Paulo está chamando a minha e a sua atenção, e que nós ignoramos, é o pecado explícito. E qual é o pecado explícito que Paulo está chamando a atenção? O pecado explícito e visível é desprezar o corpo, profanando o sangue de Cristo. Participar da ceia com egoísmo é como se eu estivesse zombando do sacrifício de Cristo Jesus. Porque na cruz do Calvário, Cristo se esvaziou. Na cruz do Calvário, Cristo se entregou. E na cruz do Calvário, Cristo morreu pelos que nada tinham a lhe oferecer em troca. Portanto, quando Paulo está dizendo, olha, reunir-se para celebrar a ceia, ele está dizendo, se você se reunir e excluir o seu irmão, você está negando o espírito do evangelho que você anuncia. Amém? Amém. Vocês estão comigo? Amém. Versículo 28, Paulo vai dizer para mim e para você qual que é o exame correto que nós temos que fazer. Examine-se, pois, cada um a si próprio, a si mesmo, e dessa maneira coma do pão e beba o cálice. Esse versículo não nos chama a um isolamento introspectivo. Paulo não está dizendo assim, olha, o que eu disse anteriormente, faça uma check-up, uma autoanálise no sentido de ver a sua conduta. Não, Paulo está dizendo assim, olha para dentro de você e discirna dentro do teu coração o discernimento e o compromisso comunitário. O exame não é eu estou puro o suficiente, não. O exame é eu vivo em comunhão verdadeira com os meus irmãos. O exame é a minha presença nessa mesa, quando eu me reúno para cear, para participar da ceia do Senhor. A minha presença aqui promove paz ou divisão? O que Paulo está dizendo é, quando eu vejo o pão de Cristo, e eu quero participar do pão de Cristo, mas eu não consigo ver o meu irmão que está do meu lado, eu estou ceando indignamente. O que Paulo está dizendo? Eu estou aqui para satisfazer o meu orgulho religioso, ou eu estou aqui para servir ao corpo de Cristo? Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Versículo 29, Paulo vai dizer assim: pois quem come e bebe sem ter a consciência do corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Ou talvez na sua versão, quem come e bebe sem discernir o corpo. O não discernir o corpo não é apenas um entendimento da teologia da ceia. O não discernir o corpo é falhar em reconhecer que a igreja é o corpo. Alguém tem dúvida sobre isso? Quando nós falamos que Cristo Jesus é o cabeça da igreja e a igreja é o corpo de Cristo, nós estamos dizendo que todos nós somos participantes desse corpo. Na quinta-feira eu falei aqui sobre a unidade e eu disse: é impossível ser cristão individualista. Só é possível ser cristão no coletivo. Então, quando Paulo está dizendo sobre desprezar o irmão, ele está dizendo: a cruz cria um povo. Ela não apenas salva indivíduos, mas a cruz cria um povo. E qual que é o nome desse povo? Você arrisca? A igreja do Senhor na terra. Amém? Amém. Glória a Deus. O sangue de Cristo não foi derramado apenas para reconciliar pessoas com Deus. O sangue de Cristo também foi derramado para reconciliar pessoas entre si. Esse é o mistério da reconciliação com o Paulo fala. Portanto, Jesus não morreu para formar em mim e em você consumidores religiosos, mas Cristo morreu para formar um corpo, e um corpo sente junto, sofre junto, celebra junto e sustenta junto. Então, participar da ceia ignorando a dor do meu irmão é contradizer o próprio significado do que o sangue de Cristo representa. A mesa do Senhor é o lugar onde nós aprendemos que ninguém é tratado com superioridade. A mesa do Senhor é o lugar que nós aprendemos que ninguém na igreja de Cristo é invisível. E a igreja do Senhor, a mesa do Senhor, é o lugar onde nós aprendemos que ninguém é descartável.
Não importa o que eu ou você tenha feito de errado, ninguém na mesa de Cristo é descartado. O grande problema em Corinto, então, não é uma heresia doutrinária, mas o grande problema é a indiferença fraterna que é visível no meio da igreja. E toda indiferença dentro do corpo de Cristo, ela forma uma silenciosa divisão. Tanto é que, se você ler a carta inteira, você vai encontrar diversos outros problemas que Paulo vem diagnosticar e tratar. Portanto, se há uma indiferença em relação ao corpo, muito provavelmente uma divisão silenciosa está se criando. A ceia revela que se somos apenas frequentadores do corpo, ou se somos de fato parte do corpo de Cristo. Quem parte do corpo de Cristo aqui nessa noite? Portanto, ser do corpo, irmão, significa reconhecer que a minha fé não pode ser individualista. Em segundo lugar, ser do corpo significa reconhecer a salvação nos coloca dentro de uma família. Em terceiro lugar, a espiritualidade bíblica, ela sempre vai resultar em comunidade. A espiritualidade bíblica sempre vai ser comunitária. Quando Paulo fala em corpo, ele usa uma imagem orgânica. Porque você já teve aquela experiência maravilhosa de estar andando pela casa sem chinelo e você bater o dedinho do pé na quina de algum móvel? Alguém já teve essa experiência maravilhosa? E aí você bateu o dedinho e parece que seu corpo inteiro dói, assim ou não? Ou você dá uma martelada no dedo de repente fazendo alguma tarefa dentro do lar? Meu irmão, então se uma parte do corpo dói, o corpo inteiro sente. Quando Paulo faz a relação do corpo, ele está dizendo assim: olha, se o coração falha, todo o organismo sofre. Se um membro é ignorado, todo o corpo adoece. Portanto, não discernir o corpo é tratar a igreja como plateia e não tratar a igreja como um organismo de Cristo. É sentar-se à mesa. Paulo está dizendo que é mais ou menos assim: eu me sento à mesa e penso assim, olha, o que acontecer a partir de agora é entre mim e Deus, e ninguém tem nada a ver com isso. Aí Paulo diz: não, a referência não é essa, a referência é sentar-se à mesa entre nós e Deus, nunca entre mim, sempre entre nós, entre o coletivo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17, Paulo vai dizer assim: olha, somos muito, mas somos um só pão. Quando nós partimos o pão, nós estamos dizendo: você pertence a mim, eu pertenço a você, seu sofrimento me importa, os seus problemas me importam, e o seu crescimento espiritual vai ser sempre a minha alegria. Amém? Está difícil a palavra hoje, irmãos? Da mesma forma, aqui eu vou correr para a gente poder avançar para esse tema aqui que é interessante. E aqui corta aí. Está preparado? Então vamos lá. Da mesma forma que não discernir a ceia, eu estou ignorando o corpo de Cristo, nós podemos levar o papel da ceia para a mesa da família. Amém? Porque toda mensagem prática precisa ser levada para o mundo e para o seu cotidiano, senão ela não faz sentido. Portanto, se nós não discernirmos o corpo de Cristo dentro de casa, dificilmente discerniremos o corpo de Cristo dentro da igreja. Então, na vida conjugal, na vida relacional, no casamento, por exemplo, eu sempre digo aqui que o casamento é o grande e difícil laboratório da comunidade cristã. Portanto, um marido que participa da ceia, ele vem aqui e diz: eu estou ansioso para comer o pão e beber o cálice, estar em comunhão com os meus irmãos. Mas dentro de casa, ele não escuta a esposa, não honra a opinião da esposa e não pede perdão quando a trata mal. Ele fez qualquer coisa, mas ele não se lembra. Da mesma forma, uma esposa que guarda ressentimento do seu marido, que usa o silêncio como punição, ou que de vez em quando, ao invés de cooperar com ele, decide competir com ele, ela também discernir qualquer coisa, mas não discernir o corpo de Cristo. Aí está ficando difícil. A ceia nos ensina que Cristo não venceu discutindo, Cristo não venceu tendo razão, Cristo não venceu se autoproclamando, Cristo venceu se entregando, se submetendo e se sacrificando. O pão partido confronta o nosso orgulho conjugal.
O pão partido confronta o nosso orgulho familiar. O pão partido, o cálice derramado, confronta a nossa dificuldade de não ter razão. Confronta a nossa dificuldade de abrir a porta do perdão dentro do nosso coração. Mas a ceia também confronta toda essa dinâmica familiar, porque eu, como pai que participo da ceia, mas eu provoco ira no coração dos meus filhos. Eu, como pai, participo da ceia, mas não tenho tempo para estar com meu filho. Não peço perdão para os meus filhos quando eu excedo. Eu discerni qualquer coisa, mas eu não discerni o corpo de Deus. Porque todas as vezes que eu venho aqui, participo de todos os trabalhos da igreja, mas eu estou falhando na minha vida, no lar. Irmãos, eu não estou ensinando o Evangelho para a minha família, eu estou ensinando mais um ritual religioso. E nenhum ritual religioso subsiste diante do Evangelho, que é a única verdade. Portanto, a mesa da igreja, ela deveria refletir a mesa da família, e a mesa da família deveria ser o reflexo da mesa do Senhor, onde não há ninguém com razão, não há ninguém excluído, e não há ninguém que tenha mais interesse em si mesmo do que ao seu irmão. As consequências do desprezo, eu já estou próximo de encerrar. A partir do versículo 30, Paulo afirma algo desconcertante. Por essa razão, há entre vocês muitos fracos e doentes e vários que já dormem. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está falando de uma manifestação física do juízo de Deus. Fracos e doentes. Paulo faz aqui uma conexão direta entre o pecado comunitário e a saúde da igreja. Nós poderíamos chamar aqui de uma anemia eclesial. Quando a igreja não cuida dos seus membros, ela adoece. Se o corpo, igreja, está dividido, o corpo, membros, sofrem as consequências, porque são tudo a mesma coisa. Então, o propósito do juízo de Deus aqui, segundo Paulo, não é condenar ninguém. O diagnóstico termina com uma nota de esperança, porque Deus permite a fraqueza da doença nesse sentido, como uma disciplina pedagógica. A lógica divina nesse contexto, Paulo está dizendo assim: olha, melhor é sofrer a correção de um pai agora e ser curado agora, ser tratado agora, do que ser condenado com que despreza a correção do pai. E por que isso? Porque Deus leva o papel da unidade muito a sério. A negligência ética dentro da igreja, meus irmãos, não é espiritualmente neutra. Ela afeta o corpo, afeta a comunhão e, acima de tudo, afeta o testemunho da igreja. Quando Paulo fala dessa misericórdia severa, versículo 32, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, não para sermos condenados. Essa outra palavra grega, aqui no grego é pandeia, aliás, paideia. O juízo aqui não é um juízo de destruição e nem um juízo de condenação eterna, mas o juízo aqui faz menção a uma disciplina formadora. O juízo aqui faz menção a uma educação, a uma disciplina corretiva, a um treinamento espiritual. Amém? Vocês estão comigo ainda? Amém. Então Paulo está usando essa palavra para esclarecer que as doenças e mortes ocorridas na igreja não eram uma destruição final, mas uma disciplina divina para a correção da vida da igreja. Deus corrige a igreja porque Ele a ama, para que ela não se torne igual ao mundo e nem pereça juntamente com Ele. E aí, Paulo vai usar uma solução prática. E aí Paulo não faz uma lista de pecados aqui da qual você tem que se afastar. A solução para o problema que Paulo inicia no versículo 17, ele apresenta no versículo 33 e 34. Portanto, meus caros, quando vos reunirdes para comer a ceia, esperem uns pelos outros. A proposta não é um ritual místico. A proposta é uma prática simples e profundamente evangélica. Quando vos ajuntais para comer a ceia, esperais uns pelos outros. E aí, isso parece ser simples, irmãos. Parece ser um contexto bem simplista, mas
Quando Paulo está dizendo, olha, esperar uns pelos outros, ele está dizendo para mim e para você assim, olha, esperar é abrir mão do seu privilégio. Esperar é desacelerar a sua rotina por amor a outros. Esperar é reconhecer que outras pessoas têm mais valor. Esperar uns pelos outros é uma declaração que significa o mesmo que dizer: você tem importância para mim. Eu me importo com a sua vida. Eu me importo com você. Eu me importo com a sua espiritualidade. Eu quero que você permaneça aqui, nessa vida comunitária, nessa mesa do Senhor. Significa dizer: a sua presença nos cultos é necessária, não para que você participe de alguma atividade, mas para que a gente comece a crescer mutuamente juntos, para que a gente possa se afiar juntos. Então, esperar também significa dizer, no contexto da igreja, eu não vou estar completo sem você. É o que Paulo está dizendo. No mundo, aquele que tem mais posse não espera, ele quer tudo para ontem. Mas no reino de Deus, quem entendeu a graça aprende a esperar. Então a ceia, ela nos ensina o ritmo do reino de Deus, que é diferente do ritmo do mundo. Então desacelerar, compartilhar, considerar o outro superior a si mesmo, que é o que Paulo vai falar em Filipenses capítulo 2, versículo 3. Esperar é morrer para o nosso próprio ego. E toda vez que morremos para o nosso próprio ego, o corpo de Cristo vive. E aí a gente pode observar que Paulo está dizendo aqui, a ceia também se torna um ambiente profético. Porque quando a igreja cede ao menor, compartilha o que tem, acolhe a quem chega tarde, ela anuncia a morte do Senhor e antecipa o reino que está por vir. E o reino de Deus, Paulo vai dizer que é justiça, igualdade e amor. Dessa forma, para encerrar a ceia, deixa de ser um símbolo, passa a ser algo para além de um ritual. É um sinal visível de uma realidade invisível, que já é operante em nosso meio. Quando nós participamos do pão, não estamos apenas lembrando do que Cristo fez, nós estamos declarando: nós só somos família por causa dele, nós só temos vida por causa dele, só recebemos perdão por causa dele, só podemos tocar o pão e o cálice por causa dele, porque em nós, embora muitos, somos todos, como disse Paulo, um só pão. Por que a ceia ela tem essa tendência sacramental, ritualística? Em 3 pontos. Porque a Santa Ceia aponta para a cruz. A Santa Ceia aponta e atualiza a comunhão. E em último lugar, a Santa Ceia antecipa o banquete futuro. Então, a Santa Ceia é ao mesmo tempo memória. Guarda isso no teu coração. Se você não guardar nada do que eu falei aqui, guarda isso. A Santa Ceia é memória, presença e esperança. Memória, presença e esperança. O pão que vai ser entregue aqui hoje, ele vem de muitos lugares. Muitos grãos triturados. Grãos diferentes, histórias diferentes, personalidades diferentes, mas o forno que vai crescer esse pão é o forno do Espírito Santo. Aleluia. E nesse forno, todo aquele grão se torna um único pão. Aleluia. E isso é o que Paulo vai chamar e concluir como sendo, novamente, a unidade cristã. Ele não está falando de uniformidade. Ele está falando que o resumo disso tudo é que a igreja viva em unidade. Unidade é comunhão na diversidade. A unidade, ela foca num propósito comum, mesmo que haja divergência de opiniões. A unidade, ela une pessoas com pensamentos diferentes. A uniformidade, por outro lado, exige que todas as pessoas estejam padronizadas, agem, falam e pensam da mesma forma. Não é isso que o corpo de Cristo representa. O corpo de Cristo representa uma igreja em unidade, vivendo por um bem maior, para que o reino de Deus se manifeste e para que a morte de Cristo seja declarada até dele. Não existe salvação privada, não existe cristianismo isolado, não existirá nunca fé sem pertencimento.
Quando nós bebemos o cálice, nós vamos estar declarando: estamos ligados pela mesma aliança. E essa aliança, como o Tiago falou, essa aliança é mais forte do que todas as nossas diferenças, irmãos. A unidade da igreja, ela se tornará para sempre em nossos corações um sinal escatológico. É como se Cristo estivesse antecipando para nós o banquete de Apocalipse 19. Jesus está dizendo: naquele dia não haverá ricos separados dos pobres, não haverá distinção de status sociais, não haverá competições. Se a ceia de Cristo antecipa esse futuro, ela deve refletir o reino de Deus já e agora. Portanto, que hoje, com essa reflexão no seu coração, você possa entender: ninguém aqui é digno por si mesmo de participar da ceia do Senhor, mas todos podem participar dignamente pelo que Cristo fez. Mas para participar dignamente, nós precisamos de 3 coisas: arrependimento, humildade e amor fraternal. Se houver humildade em nosso coração, arrependimento todas as vezes que falharmos, e amor fraternal, podemos aproximar da mesa do Senhor, da mesa do Senhor dignamente. Os irmãos podem trazer a mesa para frente. Vamos iniciar esse processo aproveitando que já estamos nessa palavra. Não vou ler o texto novamente, mas vamos fazer a oração. Portanto, que essa ceia, meus irmãos, não seja mais um ritual de domingo, mas que seja o modelo da nossa vida cristã de segunda a sábado, para que aos domingos, quando nos reunimos aqui, a gente possa celebrar aquilo que Cristo já conquistou. Porque o fato de Jesus ter morrido na cruz por nós é a certeza de que a nossa vida hoje existe esperança para nós. Existe esperança para todos aqueles que viveram uma vida errada. E existe esperança para todos aqueles que acham que viveram uma vida plenamente certa. Amém? Amém. Vamos apresentar ao Senhor o cálice e o pão. E vamos, nesse espírito, guardar essa visão de unidade, essa visão de comunhão do que nós estamos fazendo aqui. Não estamos aqui simplesmente para celebrar um ritual, mas para trazer à memória aquilo que Cristo fez por nós. Glória a Deus. Às vezes a gente olha para aquela imagem lá da crucificação e a gente fica triste com aquilo que Jesus sofreu, por saber que Cristo morreu injustamente pelos nossos pecados. Mas todavia o convite que Cristo nos faz é para que celebremos a sua vitória na sua ressurreição. E é isso que nós estamos fazendo aqui, trazendo à memória que Cristo conquistou a sua morte, a sua ressurreição. Não só nos traz vida, mas confirma em nossos corações a esperança. Amém?